Onda Dura. Que é, de fato, conversão. A palavra usada em todos os momentos quando Jesus fala de arrependimento, quando João Batista falava de arrependimento, quando Paulo falava de arrependimento, ele usava essa palavra grega, metanoia. Metanoia. Enfim, durante um mês e pouco aí, nós vamos falar a respeito de metanoia e hoje a gente vai começar a conceituar isso. Agora, velho, uma parada bem importante. Esse tema, chamado metanoia, também poderia ser chamado ou caga ou sai da moita. É verdade. Por quê? Porque a partir daquilo tudo que a gente vai falar, você vai ter que se posicionar em relação à definição daquilo que você crê e até onde você crê naquilo que diz crer. Então, cara, enfim, abra tua mente, abra teu coração para tudo aquilo que Deus vai falar nesse tempo. Amém? Para a gente começar pedindo para Deus revelação, baixa tua cabeça aí, fecha teus olhos e fala você com Deus. Pede para Ele falar contigo, enfim, fala para Ele quebrantar teu coração. Se você quer ouvir a voz dEle e quer ouvir Ele falar contigo, enfim, fale para Ele o teu desejo. Senhor, nós estamos reunidos aqui em Teu nome, porque queremos, ó Pai, ouvir a Ti, queremos Te ver, queremos Te conhecer mais e queremos entender as implicações de ser um seguidor Teu. Por isso, Senhor, pedimos a Ti que o Senhor nos cubra de revelação, discernimento, e quando ouvirmos e entendemos a Tua palavra, sejamos prontos para praticá-la, Senhor. Que não sejamos apenas ouvintes dela, mas praticantes dela. Por isso, Senhor, fala conosco nesse tempo e molda nosso coração conforme a Tua vontade, para que sejamos capazes de experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém? Cara, Lucas, capítulo 22, versículo 31, Jesus ele está conversando com Pedro, um dos apóstolos, um dos discípulos de Jesus. E Jesus fala algo que chama muita atenção. Quer ver? Presta atenção. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que sua fé não desfaleça. Satanás pediu para peneirá-lo como trigo e eu estou orando por você para que você não perca a tua fé, para que a tua fé se mantenha inabalável, intacta, imexível e ninguém altere naquilo que você crê. Amém? Mas Jesus continua falando o seguinte: e quando você se converter, Está entendendo? Jesus está falando que Pedro tinha fé, mas não era convertido. Mas fé não é aquilo que converte? Não é convertido quem tem fé? Mas será que conversão não é ter fé, ou fé não é conversão? O que é fé e o que é conversão? É interessante essa pulga atrás da orelha que Jesus deixa, porque ele deixa bem claro que crer em Deus não necessariamente é converter-se a Deus. Aliás, Tiago diz que até os demônios creem em Deus. Então, se você crê em Deus, você já está no nível dos diabos, dos demônios. Tá bom, já está começando bem. Mas isso não é conversão. Já viu algum demônio convertido? Não? E eles creem, mas isso não os torna convertidos. Porque crer em Deus é uma coisa, converter-se a Deus é outra coisa. E é verdade que para converter-se, primeiro nós precisamos crer, mas crer não é tudo. Crer não é suficiente. E é óbvio que com isso eu não quero entrar no mérito a respeito de, Lipão, mas se eu crer em Jesus, isso não significa que eu vou ser salvo. Eu não quero entrar no mérito disso, porque daí eu teria que falar muita coisa que talvez iria te contrariar bastante. Só deixa eu dar uma pincelada. O nosso conceito de salvação é tão patético, velho. É tão ridículo. É tão tolo. Tão vazio.
Você pensar que Deus, o Todo-Poderoso, o Onipotente, o Onisciente, Ele está suficientemente satisfeito com o fato de você achar que Ele existe. Isso não é patético, velho? Ah, não, eles creem em mim, agora eu vou salvar. Ainda bem, eles acham que eu existo, agora eu vou amá-los. Isso é patético. O objetivo de Jesus e o objetivo de Deus nunca foi, e da igreja primitiva nunca foi, que nós crêssemos em Deus, mas que nós crêssemos e a partir dessa fé nos convertamos. A pregação de Jesus era uma pregação de arrependimento, e não um arrependimento passivo, tipo, eu creio, mas um arrependimento ativo. Eu creio e mudo. E exatamente esse conceito que envolta, que embala metanoia. Metanoia é uma palavra grega, na verdade a junção de duas palavras, meta, nós, que forma, enfim, a palavra metanoia no português, e que se traduzida literalmente, ela significaria algo como, por exemplo, mudança de mente, expansão da mente, abrir a mente, isso é metanoia. Metanoia é compreender além, compreender, enfim, aquilo que está acima, aquilo que está abaixo, aquilo que está para todas as direções, é expandir os teus pensamentos, é expandir a tua mente. E é interessante porque Jesus, quando, por exemplo, ele prega isso lá em Marcos 1,15, ele diz o seguinte: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. O que ele está dizendo? Mudem a mente, expandam a mente, abram a mente, arrependam-se. Essa palavra é metanoia. Expandam a mente, entendam diferente. Portanto, o que nós podemos concluir dessa introdução bem breve é que conversão e salvação não diz respeito a somente o momento que eu vou morrer e vou para o céu ou para o inferno. Mas diz respeito, eu diria até mais, da forma como você vive aqui. Porque arrependimento não é uma tristeza a respeito do passado, mas é uma nova perspectiva em relação ao futuro. Arrependimento não é se lamentar aquilo que aconteceu ontem, mas é mudar a atitude para que hoje seja diferente. Quando Jesus estava dizendo arrependam-se, ele não estava falando para a galera, chorem, usem panos de saco. Não. Ele estava falando, galera, mudem. Expandam a mente de vocês e mudem a atitude de vocês. Mudem a forma como vocês vivem. Normalmente, esse conceito de arrependimento é muito pobre na nossa mente. E esse conceito se baseia no quê? Tristeza em relação aos erros que nós cometemos. Mas arrependimento é uma perspectiva diferente àquilo que eu vou fazer a partir de aqui agora, a partir desse momento. O que você vai fazer a partir do momento que você se arrependeu? Isso é arrependimento. Se tratando de metanoia, o texto que define esse conceito está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo. Você pode exortar quem está ao teu lado aí e diga para ele: não se amolde ao padrão deste mundo. Não se amolde, não entre no molde do padrão desse mundo. Mas transforme-se. Adquira uma forma nova. Como? Pela renovação da vossa mente. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem aqui quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Isso aí todo mundo quer, é uma loucura, né? O que Paulo está dizendo é que existe um caminho para experimentar e comprovar. E é interessante essa coisa de experimentar e comprovar, porque ele está dizendo não a respeito de uma experiência somente. Mas ele está dizendo basicamente daquela coisa meio assim: eu uso
e indico. Eu experimento e comprovo. Eu experimento e a prova dessa experiência faz com que eu indique essa experiência para qualquer pessoa. E o caminho para se chegar a essa experiência e essa comprovação passa por onde? Pela metanoia. Porque basicamente, simplesmente, transformação é produto da mudança de mente. Transformação encarnada é produto, é resultado da forma como você pensa. E o que Jesus veio propor era uma nova forma de pensar. Uma nova forma de interpretar, uma nova forma de viver. Para que então nós sejamos transformados. E exatamente por esse motivo, que pessoas que querem transformação sem mudar a mente, não passam de meros religiosos que fazem esforços subhumanos para tentar controlar um ímpeto que a mente controla. Isso é insanidade. Sem mudança de mente, sem transformação. A versão da mensagem desse texto diz de uma maneira bem simples, que eu acho legal e quero falar para vocês, Romanos 12:2, a mensagem. Não se ajustem demais à cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Não se adaptem, não se ajustem demais à maneira como o mundo vive, ao ponto de que vocês não tenham espaço mais para pensar. Ao ponto que vocês sejam condicionados ao padrão e à forma de viver do mundo. Em vez disso, concentre a sua atenção em Deus. Vocês são mudados de dentro para fora. Descubrem o que Ele quer e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante que sempre os arrasta para o baixo nível, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Mudem a mente. Pensem diferente. Usem a forma de raciocínio não adaptada e não ajustada à forma de raciocínio e de pensamento desse mundo. É interessante, tem uma frase que diz o seguinte, presta atenção. Semeie pensamentos, colha ações. Semeie ações, colha hábitos. Semeie hábitos, colha caráter. Semeie caráter, colha destino. Presta atenção. Semeie pensamentos, colha ações. Semeie ações, colha hábitos. Semeie hábitos, colha caráter. Semeie caráter, colha destino. As coisas começam a acontecer na sua vida a partir da maneira como você pensa diferente. E necessariamente, entenda isso, Deus pensa diferente do mundo. Amém? Deus pensa diferente do homem. Deus pensa diferente da sociedade, do sistema dominante. Deus pensa completamente diferente. E o que eu fico observando por vezes é como nós cristãos adaptamos a forma de Deus pensar à forma como o mundo pensa. Por exemplo, uma das maneiras como o mundo pensa, ou uma filosofia pensante do mundo, se chama hedonismo. Você já ouviu essa palavra? O que é hedonismo? Prazer no centro da vida. Ou seja, basicamente hedonismo é, se não me traz prazer, eu não quero. E o que acontece? As pessoas traduziram isso para a fé. As pessoas usaram dessa forma de pensar do mundo e adaptaram a forma de Deus pensar. E a maneira prática como isso acontece, sabe como é? Fulano de tal, discipula tal fulano. Eu não estou com paz no meu coração. Mano, isso é hedonismo. Quando Jesus pediu para você ter paz no coração para fazer discípulos? Você lembra de algum momento lá em Mateus, quando Jesus fala, ei, faça um discípulo, quando sentir paz. Quando tiver prazer, faz discípulos. Aliás, Jesus disse que se você não sente prazer nessas coisas, algo está errado dentro de você que precisa ser mudado agora. Por exemplo, quando Paulo cita o fato da oferta na igreja, ele diz o quê? Traga as ofertas com alegria. E se não tiver alegria, mude teu coração.
Transforme a tua maneira de pensar, porque tem algo muito errado é com você. E essa forma hedonista de pensar, ela é traduzida e ela é amoldada à forma que muitos cristãos têm vivido. Baseiam a vida deles no prazer. E a pergunta que eu te faço é, você acha que Jesus sentiu prazer numa cruz? Tipo, uau, eu amo pregos. Manda aí, mas na perna. Chicotada, oh, eu curto chicotada. Você acha que Jesus curtia? Ou você acha que o apóstolo Paulo gostava de ser apedrejado? Você acha que ele tinha prazer em dormir numa prisão? Você acha que ele tinha prazer em ser perseguido, ser caluniado? Você acha que ele tinha prazer nisso? É óbvio que ele não tinha, mas a forma como ele pensava não é a forma como o mundo pensa. Aonde exalta e enobrece o prazer. O mundo pensa de maneira egoísta. E aí o que acontece? As pessoas se convertem e continuam com o padrão do mundo. Por exemplo, vamos orar para Deus abrir o mar vermelho, para que eu consiga o meu emprego. Aleluia. E a pergunta que eu te faço é, quantos escravos você está trazendo atrás de você para atravessar o mar vermelho? Porque Deus abriu o mar vermelho para Moisés, porque ele estava libertando um povo. Quantos você tem libertado? Ou você só quer o mar vermelho aberto para o teu bel prazer, para o teu umbigão ficar feliz? Egoísmo. E esse egoísmo travestido de fé. Humanismo. Forma de pensar do mundo. O homem no centro de tudo. Tudo conspira a favor do homem. Entenda uma coisa, a Bíblia diz respeito à história de Deus, é a pessoa de Deus. Basicamente, a Bíblia tem um início, meio e fim. Sabe qual é o início, meio e fim? Tudo veio dele, acontece por meio dele e deve voltar para ele. Esse é o resumo da Bíblia. E esse é o resumo da fé. Mas quanta gente está de mal com Deus, porque não favoreceu no meu casamento. Quanta gente chega para Deus e diz, Deus, deixa eu andar sobre as águas do meu trabalho. A pergunta que eu te faço é a mesma, quem que você vai curar do outro lado do rio? Porque Jesus andou sobre as águas porque ele queria curar lá do outro lado. E você vai curar quem? Vai curar a tua conta poupança? Forma de pensar equivocada. Forma de pensar mundana. Racionalismo. Tudo tem que ser racionalmente aceito. A razão de Deus é diferente da razão humana. A lógica humana é diferente da lógica de Deus. Deus não pensa como o homem. Deus não pensa como nós. Por diversos fatores, inclusive um deles por causa do pecado. Forma de pensar do mundo. Mantenha e tenha uma vida equilibrada. E pior de tudo, que existe crente que acha que esse é o conselho da Bíblia. Aí eu pergunto para você, quantas pessoas você vê na Bíblia que tinham uma vida equilibrada? Elias era equilibrado? Se aquele bicho era equilibrado, velho. Jeremias era alguém equilibrado? Pedro era alguém equilibrado? Paulo era equilibrado? Jesus era equilibrado? Jesus tipo assim, não, tem que ter equilíbrio na vida. Tem que ter as coisinhas nossas, da nossa vida. Aí tem um tempinho com a minha família. Tem um tempinho, tem a conta poupança, porque tem que manter equilíbrio. Essa era a vida de Jesus. Essa é a forma como Deus pensa. É óbvio que não, essa é a forma como o mundo pensa. E que inadvertidamente muitos cristãos têm pensado. E dizendo que isso é Bíblia. Pirâmide das prioridades, já ouviu falar dela? Qual é a pirâmide das prioridades? Deus, família, aí para os carnais, trabalho e igreja. Para aqueles que são consagrados espirituais, Deus, família, igreja, trabalho. Aonde você leu na Bíblia a pirâmide das prioridades? Quando Jesus fala sobre prioridade, ele só fala de uma prioridade. A minha prioridade é fazer a vontade do Pai e concluir sua obra. A minha comida,
Busquem, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Está vendo? E é interessante porque essa forma de pensar ela é muito bonita, cara. Porque ela faz parte da razão humana. A razão humana nos diz que nós temos que ter essa vida equilibrada. Mas não é a forma como Deus pensa. Primeiro, um pecado capital. Você cortou a cabeça e colocou o corpo longe. Como se Deus pudesse ser dividido. Como se Deus fosse uma coisa e a igreja dele fosse outra. Como se eu pudesse louvar Ele na minha casa, mas só que não servi-lo integralmente respondendo ao chamado dele. Isso é cultura pagã. Isso é forma de pensar mundana. Não tem nada a ver com Deus. Ideologias, filosofias, enfim, tantas outras coisas que nós podemos dizer que você tem assimilado à cultura do mundo. Materialismo, consumismo, tantas outras coisas que estão imersas dentro da igreja e que nós estamos achando normal. Você acha normal ter 30 sapatos? Você acha normal comprar uma bolsa quando você tem 10? Você acha normal atrelar teu prazer e a tua felicidade a alguma matéria? Vou pro GP, chego lá e não tem cadeira para sentar. Pô, agora o GP vai ficar bad. É isso que você aprendeu. É isso que Jesus ensina, é isso que Deus pensa. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome e tiver cadeira ali, eu estarei. Você está vendo, cara? Patético. Vamos ser bem honestos, o cristianismo nos nossos dias é patético. É patético. E aliás, aquilo que Paulo diz a respeito da igreja é muito verdade. O nome de Deus é blasfemado entre gentios por causa de nós. Porque nós dizemos crer em Cristo e viver Cristo, mas não aconteceu conversão nenhuma. A única coisa que existe no meio popular da igreja, é óbvio que isso eu estou generalizando e não especificando, a única coisa que existe dentro da igreja é crentice, não conversão. As pessoas creem, mas não se convertem. E metanoia é converter-se em hábitos, em atitudes, em ações, a forma como Deus pensa, reconhecendo que Ele pensa melhor do que eu. Reconhecendo que a sabedoria dele é mais nobre que a minha. Reconhecendo que a forma como ele pensa é mais pura do que a forma como eu penso. Que é mais santa do que da forma como eu penso, do que como o mundo pensa. Tem um texto, um salmo, capítulo 40, versículo 3, que eu acho ele muito legal. O salmista diz o seguinte, é um salmo de Davi. Abençoados são vocês que se dão ao eterno, que viram as costas para as coisas certas deste mundo e ignoram aquilo que o mundo adora. Abençoado é você que vira as costas, que não dá atenção para as coisas certas desse mundo, para a etiqueta desse mundo, para a forma de pensar desse mundo. Bem-aventurado é você, abençoado é você. Abençoado é você que não se entrega à forma de pensar do mundo. E não somente isso, que não adora aquilo que o mundo adora. E talvez você ache que o altar de ídolos hoje só tem espaço para jogador de futebol e superastros do rock ou do funk. Mas a grande verdade é que esse altar de ídolos está recheado de coisas que não dizem respeito a Deus. Quanta idolatria ao dinheiro. Quanta idolatria à vaidade. Quanta idolatria à matéria. Quanta idolatria à família. Quanta idolatria a um clube de futebol. Quanta idolatria ao lazer, ao conforto, ao bem-estar, ao luxo. Abençoados são vocês que viram as costas para as coisas certas deste mundo e não adoram aquilo que o mundo adora. Deus pensa diferente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15, diz algo muito legal. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele por mesmo por ninguém é discernido.
Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que a forma como Deus pensa é loucura para o mundo. A forma como Deus articula a sabedoria é loucura para o mundo. E a pergunta que eu te faço é: a forma como você pensa como cristão que diz pensar como Deus é loucura para quem está à tua volta? A forma como você pensa na tua faculdade é loucura para os teus amigos, é loucura para as pessoas que estão lá na tua faculdade? A forma como você pensa na tua família é loucura? Eu acho que não. De verdade, eu acho que não. E se não é, deixa eu te falar uma palavra de confronto: você não se converteu. Talvez sim, você crê em Jesus, Jesus é um cara bacana, e você quer muito ir para o céu e andar sobre as ruas de ouro. Mas não houve conversão. Não houve mudança de mente, e por fim mudança de atitude. Deus pensa diferente do homem. Talvez você estava olhando, o porquê dessa cordinha aqui. E eu quero que você olhe para ela, imaginando a tua vida. Essa cordinha aqui, pode deixar lá. Essa cordinha aqui é a tua vida. É a corda cronológica da sua existência. Ok? Mas sabe por que o mundo pensa como ele pensa? Porque o mundo pensa que a nossa vida é isso daqui, ó. Olhe para isso daqui e veja que isso daqui é a vida. Isso daqui é a nossa existência. Você nasce, vai para a escola, namora, casa, tem um filho, tem outro filho, tua esposa te trai, se divorcia, casa de novo, aposenta, fica reclamando da vida e morre. Acabou a vida. Então o que as pessoas pensam? Cara, só tem essa vida aqui, mano. Só tem isso daqui, então ele tem que fazer de tudo para preservar essa vida aqui. Mas sabe o que Jesus veio nos falar? Cara, nós somos eternos, a nossa vida é isso daqui, ela não tem fim, cara. E quando nós encaramos a nossa existência, a nossa vida dessa maneira, nós pensamos como o mundo. Mas quando nós o encaramos e pensamos a nossa vida dessa maneira, nós pensamos como Deus. E o problema da igreja é que nós não temos discernimento da eternidade. Porque se você tivesse discernimento da eternidade, você viveria da forma como você vive, cara. Para que tanto sapato? Para que tanto descanso? Você vai ter uma eternidade para descansar. Para que tanto luxo? Você vai pisar em rua de ouro. Para que tanto prazer? Você vai viver dia após dia na presença de Deus. Para quê? Metanoia é expandir a mente e compreender que isso daqui, a nossa vida, é como um orvalho que vem pela manhã e vem o sol e de repente ela se dissipa e acabou. Mas a eternidade não. A eternidade dura para sempre. Eu acho isso fantástico, porque narra a história de um homem. Pedro, abra tua Bíblia lá para acompanhar essa leitura. Lucas capítulo 5, versículo 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. Uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus.
viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali perto pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia. Sentou-se ao barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E a todos disse: lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos absolutamente nada. Mas porque é tu que está dizendo, eu troco a minha sabedoria pela sua, é porque tu está dizendo, nós vamos lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-lo, e eles vieram. Encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago, João, os filhos de Zebedeu, os sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante, você não vai pensar somente nisso. De agora em diante você vai expandir a mente e vai ser um pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Olha para quem está ao teu lado e diga o seguinte: não tenha medo. Jesus o fará pescador de homens. Essa história, ela é brilhante, cara. Eu amo Jesus, cara. Ele é um cara sagaz demais. Porque ele estava ensinando lá na beira do lago, e aí a galera começou a comprimir ele vai para dentro da água, começa a ensinar, a água começa a passar dele, ele começa, bem-aventurado, e olha para Pedro e fala: Pedro, presta teu barco. Ele sobe em cima do barco, começa a ensinar, e acaba de ensinar a multidão, mas começa a ensinar a Pedro. Pedro, vá para águas mais fundas. Senhor, não adianta, a gente ficou a noite toda tentando pescar, a gente não pegou nada. Pedro, vai. Senhor, porque tu está dizendo, nós vamos. Vamos lançar rede, mais uma vez. Começaram a pegar peixes, e peixes, e peixes, e mais peixes. Ao ponto que Pedro olhou para Jesus e falou: Jesus, me perdoa, porque eu sou um homem pecador. Jesus olha para ele e diz: Pedro, não tenha medo, que eu farei de você pescador de homem. Eu não sei se você está entendendo o que Jesus está falando, mas Jesus está mudando a forma de Pedro pensar tudo. A profissão de Pedro era qual? Pescador. Agora você não é um simples pecador, você não é um simples pescador, você é um pescador de homens. Qual era a forma de sustento de Pedro? Pesca. Agora você é um pescador de homens e a provisão vai vir de mim. Qual era o lugar onde Pedro morava? À beira de Genezaré. Agora, Pedro, você vai expandir a tua vida e você vai ir por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações. Mude a tua forma de pensar, Pedro. E Pedro então se converteu. Ele deixou suas redes, deixou tudo que tinha para seguir a Jesus. Isso é conversão. Você dizer que é crente não te faz um convertido, velho. Você frequentar uma igreja, isso não te faz convertido. Ir para um GP é muito bom, mas isso não significa que você é convertido. Ler a Bíblia, legal. Colocar um adesivo no carro, bacana. Postar no Facebook, Jesus te ama, fantástico. Mas se a tua vida não mudar, se a tua forma de encarar todas as coisas na tua existência não se enquadrarem na forma como Deus pensa, Jesus está orando por você e dizendo o seguinte: ore para que sua fé não desfaleça, porque quando você se converter, aí você vai viver diferente. E aí então você vai estar pronto para fortalecer os seus irmãos. Aí então você vai estar pronto para a pesca. A certa altura do campeonato, Jesus olha para Pedro e diz o seguinte: Pedro, a galera vazou. Quer vazar junto? Jesus é o cara, né, velho?
Tipo, Jesus não estava nem aí. Ele entendia que a conversão era algo pessoal. Ele estava falando de eternidade, não estava falando sobre um plano de vida. Pedro, você quer ir embora? Qual é a resposta de Pedro? Para onde eu vou, se só tu tens as palavras de vida eterna? Jesus, como eu vou voltar para a minha vida? De trabalhar, namorar, casar, morrer? Como que eu vou voltar para ela? Como eu vou voltar para ela se eu entendi que a minha vida é tudo isso daqui? Como? Você está louco. Eu não volto para a minha antiga maneira de viver, nem que a pau. E eu vou contigo até as últimas consequências, porque a minha mente mudou. Porque agora eu comecei a pensar como você pensa. Eu tenho a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,14, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura. Irmão, a forma como você pensa é loucura. A forma como você vive é loucura. O que a tua família diz sobre você viver da forma como você tem vivido? O que teus amigos dizem a respeito do teu posicionamento e da tua postura? O que o mundo pensa a teu respeito? Se você ainda não é louco para o mundo, se você ainda não é loucura para a sabedoria do mundo, cara, você precisa se converter. Você não pode mais ser apenas um ouvinte da palavra, mas precisa ser um praticante dela. Viver definitivamente aquilo que Jesus nos ensinou a viver. O que Jesus faria? Vamos fazer uma brincadeira? O que Jesus faria se vindo para a igreja ele visse um necessitado no caminho? O que ele faria? O que Jesus faria se ele se encontrasse com uma pessoa de uma outra religião? O que ele faria? Ele diria algo como tipo assim, continue na tua ignorância. Ou ele falaria algo como, os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e verdade. O que ele faria? O que ele faria se visse alguém em pecado? Ele diria algo como, Deus te ama incondicionalmente. Ou ele diria algo como, vai e não peques mais. O que ele faria? O que ele faria se ele ouvisse críticas a respeito dele mesmo? O que ele faria? Responderia no Facebook à altura? O que ele faria com as pessoas que se opõem à verdade? Ele mandaria raio dos céus e mandaria condenação sobre o mundo, ou diria, Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão falando. Pai, perdoa porque eles só falam merda. O que ele faria? O que ele faria se tivesse dinheiro no bolso e vendo alguém precisando de ajuda? O que ele faria? Ele colocaria na poupança e oraria e diria, Deus abençoe? O que ele faria? O que ele faria se fosse convidado para ter uma vida de luxo, de benécias? O que ele faria? O que ele faria se as ocupações desse mundo roubassem o foco da missão eterna dele? O que ele faria se visse alguém desanimado? O que ele faria? O que ele faria se o GP dele não estivesse bem? O que ele faria? Ele iria lá no Facebook exortar os irmãos? Ou ele iria dobrar o joelho dele a madrugada inteira para orar pelos irmãos? O que ele faria? O que ele faria, cara? Se visse um irmão do lado dele vivendo no pecado, vivendo na ignorância? O que ele faria? É a resposta que a gente tem que ter. Porque se você quer realmente se converter a Cristo, você decidiu não fazer mais o que você faria. Você decidiu fazer o que Jesus faria. Porque o chamado de Jesus para nós é que nós sejamos os pés, as mãos, a boca, o ouvido dele nesse mundo. Para que nós expressemos
a cabeça que é Cristo. Baixa tua cabeça, fecha teus olhos. E medita em alguns versículos que eu vou citar aqui. Pensa um pouco neles. Mateus 12:47. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou Jesus. Estendendo a mão para os seus discípulos, disse: aqui está a minha mãe, os meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mateus 6:33. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Lucas 12:51. Vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo, pelo contrário, eu vim trazer divisão. De agora em diante haverá 5 numa família divididos, uns contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. Lucas 12:33. Vendam o que têm, deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo. Um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Marcos 8:33. Jesus, porém, voltou-se, olhou para seus discípulos e respondeu dizendo: para trás de mim, Satanás. Você pensa nas coisas do homem, não nas coisas de Deus. Se Jesus estivesse aqui, e Ele está aqui, você acha que Ele falaria algo como isso para você? Aparta de mim, Satanás. Você só pensa nas coisas dos homens. Você só pensa nas coisas do mundo, não nas coisas de Deus. Você pensa só no teu prazer, você não está pensando em pessoas. Você não está pensando no céu, você não está pensando na eternidade. A pergunta que eu quero te fazer é: esquece salvação, esquece céu, esquece tudo isso. Você quer se converter a Cristo? Você quer se converter à forma dele pensar? Você quer se converter aos ensinamentos dele? Você quer se converter ao único Deus? Ou você escolhe continuar na sabedoria humana? Se você quer se converter a Cristo, e talvez você teoricamente tenha feito isso outra vez, mas olhando para a tua vida você percebeu que você tem fé, mas ainda não se converteu. E se hoje você quer se converter a Cristo, eu queria te convidar a ficar em pé no teu lugar, que eu quero orar por você. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, e declaramos que cremos que de fato só Tu tens as palavras de vida eterna. Nenhuma mente humana, nenhum estudioso, nenhum filósofo, nenhum psicólogo, nenhum sociólogo, nenhum antropólogo, nenhum governante, nem mesmo nossos amigos e familiares têm a sabedoria que Tu tens. E nós queremos, ó Pai, nos adequar à Tua forma de pensar. Nós queremos, ó Pai, nos amoldar à Tua forma de pensar. Queremos, ó Pai, converter-se a Teus caminhos e viver de fato a Tua palavra que nós dizemos crer, de maneira factual, real, presencial. Pai, limpa-nos, lava-nos, ó Pai, de todos os padrões do mundo, de todas as filosofias, de todas as ideologias, de todos os bons conselhos. Liberta-nos, ó Pai, e dá-nos, Senhor, a Tua mente, para que tenhamos a Tua vida.
No nome santo de Jesus. Essas pessoas, ó Pai, que estão em pé, estão reconhecendo que de fato Tu pensas diferente de nós. E reconhecendo isso, Senhor, estão se propondo a viver uma vida pautada e baseada naquilo que o Senhor pensa, não naquilo que nós pensamos. Aceita, ó Pai, a nossa entrega, no nome de Jesus. Amém. Amém. Não tenha medo, eu os farei pescadores de homens. Pode sentar. O propósito de Deus, a razão de Deus em vida se baseia na eternidade. Não se baseia nessa efemeridade, nessa superficialidade que nós, através da sabedoria do mundo, pensamos que é tudo. Amém? Metanoia. Nós.